porque algumas assistências técnicas estão fechando, enquanto outras estão crescendo cada vez mais ou abrindo a segunda loja. Isso acontece porque o técnico, para ele ter sucesso na manutenção de celular, ele primeiro precisa ter paciência e persistência. Paciência porque os comércios, eles não vão dar dinheiro da noite para o dia. Então, quando você abre uma assistência técnica, leva um certo tempo para que você comece a ficar conhecido aí na sua região, né? E você tem que ter persistência mesmo quando você já é conhecido. Vai ter os dias bons, né? E os dias que vai ser ruim, assim como todo comércio. Então você tem que persistir. Infelizmente, nem todos conseguem, porque alguns dos primeiros obstáculos acabam aí desistindo e vão trabalhar, né, para outras pessoas ou vão trabalhar em outra área. Outro detalhe é que alguns que começam a ganhar dinheiro, né, vai dando tudo certo, só que não tem o controle financeiro desse dinheiro, né? Ao invés de pegar o lucro e começar a investir cada vez mais na assistência técnica, começa a comprar outras coisas, né? E aí o que acontece, como eu falei, chega um momento que vem a crise em todos os comércios e aí você não vai ter um caixa para poder cobrir ali aquelas despesas, porque você gastou dinheiro com outras coisas. Então, é interessante você saber dividir aí o lucro, né? E deixar um pouco para uma emergência, outro pouco para você investir cada vez mais na sua loja. Cobrar barato demais. Algumas assistências, alguns técnicos cobram muito barato por vários motivos. Uns falam que não pagam aluguel, por isso não precisa cobrar tão caro, né? Outros até pagam aluguel, porém pagam muito barato e aí acham que não precisam cobrar caro. Mas é aí que está um detalhe. Se você trabalha para você mesmo na sua casa e não paga aluguel, um dia você vai precisar ir para uma loja. Então você tem que começar a valorizar o seu serviço de agora, né? Você tem que já começar a guardar dinheiro. Por quê? Porque quando você decidir ir para uma outra loja, você já vai ter dinheiro e não vai ter que começar tudo do zero. Então não cometa o erro de cobrar barato demais. Serviço fiado também faz com que algumas assistências se quebrem. Por quê? Porque se você começar a vender fiado, dificilmente você vai receber esse dinheiro. Então tem que ser à vista ou cartão. Fazendo assim, você evita dores de cabeça e prejuízo. Você precisa pensar a longo prazo, independente da sua situação de agora, né? Mesmo que você esteja começando, mesmo que você esteja trabalhando na sua casa, ou mesmo que você esteja passando por alguma crise financeira aí na sua assistência técnica, né? Mas você tem que pensar a longo prazo, começar a se organizar, né? Se você cobra barato demais, começar a organizar os seus preços para poder ter lucro. Talvez tenha até serviço que você não cobra, né? Aqui na minha região tem assistência técnica que não cobra para colar o aparelho quando está descolando. Aqui eu cobro, ou seja, um aparelho que não foi consertado aqui, foi consertado em outra assistência técnica, quando ele chega descolando, eu cobro uma mão de obra para poder fazer aquele serviço, né? Poderia não cobrar? Poderia, porém eu preciso pagar contas, né? E eu preciso investir cada vez mais na minha assistência. É claro que sendo um serviço que já foi feito aqui, eu não irei cobrar do cliente, né? Mas sendo outro cliente, irei cobrar sim, porque eu preciso pagar, né, as contas. Então, esses pequenos detalhes, eles fazem uma grande diferença. Porque imagine que você não cobra, né, para fazer esse serviço que eu falei. Imagine que chega 10 celulares descolando aí durante o mês. Coloque a R$50 cada um. Quanto é que você deixa de ganhar, né? Quanto é que você vai deixar de investir na sua loja com o lucro que você poderia ter e não está tendo por não cobrar?